Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 26. Capítulo 165. Yo-oh, yo-oh. Entreguem a cerveja Binks, navegamos para o seu lado. Como a brisa do mar, livre como nunca antes, cavalgando as ondas, selvagem e livre. Acompanhado por uma melodia suave, um navio pirata dilapidado emergiu lentamente da névoa, dirigindo-se para o Going Merry. Alguém está cantando? E aquilo é um navio pirata? Os olhos de Nami se arregalaram de medo e ela instintivamente agarrou Robin. Naquele ambiente, uma música repentina e o aparecimento de um navio pirata eram bizarros demais. Os outros também ficaram desconfiados. À medida que o navio pirata se aproximava em meio à névoa, eles finalmente conseguiram ter uma visão clara da situação a bordo. Um esqueleto com um cabelo afro, vestido com um elegante terno, estava sentado a uma mesa de madeira rangente, tomando chá preto com elegância. Sua mandíbula se movia para cima e para baixo enquanto ele cantava a conhecida canção de pirata, o Saque de Binks. Todos, exceto Robin, ficaram olhando, completamente perplexos. Um esqueleto cantando? Yo! Um navio pirata que eu nunca vi antes. Que delícia! Brook soltou sua risada característica transbordando de alegria. KYA. Um fantasma. Nami gritou, brandindo instantaneamente seu bastão climático e invocando nuvens de tempestade da Goro Goro no Mi. Kiaya. Vivi também deu um pulo de susto ao ver Nami atacar e inconscientemente ativou o poder de sua fruta da areia. Boom! Voxash! Relâmpagos aterrorizantes e uma violenta tempestade de areia avançaram em direção ao perplexo Brook. Crack! Tud! Uma porta de ar distorcida se materializou, engolindo por completo os ataques de Nami e Vivi. O poder combinado das frutas porta-porta e mastigador-mastigador, Kamui. Calma. Ele não é um inimigo Robin Hill impotente. Nami e Vivi ainda eram apenas garotas de 18 anos. Um esqueleto vivo era chocante demais para elas. Habilidades de Akuma no Mi? Uma logia? Vê você me assustou demais. Ah, embora eu não tenha juízo, só um monte de ossos. Yo-oh! Brook gritou, dando tapinhas frenéticos em sua própria caixa torácica, mas ainda fazendo suas piadas de esqueleto características. Fruta do diabo? Ao ouvir o termo familiar, Nami e Vivi relaxaram instantaneamente. Se ele conhecia as Akuma no Mi e temia seu poder, provavelmente não era um espírito maligno, e com a garantia de Robin. A tripulação agora olhava para o esqueleto com mais curiosidade do que medo. Muito obrigada por me salvar. Caso contrário, essa pilha de ossos certamente teria se espalhado. Brook fez uma reverência educada para Robin. Esse gesto fez Nami e Vivi corarem levemente de vergonha. Elas haviam iniciado os ataques, e ele ainda as estava agradecendo. A propósito, onde está esse fantasma de que você falou? Que coisa assustadora. Moro aqui há tantos anos e nunca vi um. Brook olhou em volta, assustada. Brook percebeu que algo estava errado ao ver todos olhando para ele. Você não está falando de mim, está? Brook apontou para si mesmo, completamente chocado. É claro que foi você. Chopper e o Zomp rugiram em uníssono, transformando-se em suas versões furiosas com dentes afiados. Xixixi, você é realmente interessante. Seja meu camarada. Luffy, com a curiosidade aguçada novamente, imediatamente estendeu um convite a Brook. Tudo bem, Brook sorriu. Ei! Todos exceto Robin olharam fixamente, chocados. Um perguntou, o outro concordou, assim, sem mais nem menos. No entanto, não posso deixar este lugar agora, disse Brook após embarcar no Merry. Embora rodeado de belas mulheres, Brook se conteve de suas habituais cantadas. Os ataques anteriores o haviam assustado, e irritar aquelas belas mulheres poderia realmente lhe custar a vida. Ele já havia morrido uma vez, não tinha nenhum desejo de morrer novamente. Não pode sair? Por quê? A tripulação pareceu curiosa. Permita-me apresentar-me. Meu nome é Brook. Sou músico, apresentou-se Brook educadamente. Brook? Esse nome me soa familiar, murmurou Sanji, esfregando o queixo. Quem? Zoro não se lembrava do nome. Brook dos Piratas Rumbar, talvez interrompeu Robin com um sorriso. É? Ao ouvirem as palavras de Robin, todos, incluindo o próprio Brook, gritaram em choque. Zoro e Sanji também ficaram boquiabertos. Vê você, como sabe sobre mim? Brook gaguejou, chocado. Os Piratas Rumbar? A tripulação que Labon estava esperando? Nami murmurou. Labon? Quem é esse? Frank, que acabará de entrar para o grupo, não fazia ideia. Robin e Chopper, embora não tivessem conhecido Labon, ouviram Nami e os outros contarem a história dele durante a viagem. Labon? Você viu Labon? Ele está bem? Perguntou Brook com a voz embargada pela emoção. Xixixi. Labon cresceu tanto que agora é uma ilha. Ele estava te esperando em Cabos Gêmeos esse tempo todo. Luffy sorriu. Ele não mencionou Labon atropelando a Headline e eles tendo que pará-lo. Saber que seus amigos estavam seguros já era o suficiente. Que maravilha. Ele está bem. Isso é realmente maravilhoso. Brook olhou para o céu com lágrimas escorrendo pelo rosto esquelético. Usando o vínculo de Labon e Brook como um canal, carregando a característica Fruta Reviver. E Fruta Reviver, equipamento concluído. Sou usuário da Fruta da Ressurreição. Nossos piratas Rumbar foram aniquilados após um encontro com um inimigo poderoso. Eu, que já havia morrido, fui trazido de volta à vida quando esta fruta do diabo, que não havia apresentado nenhum efeito antes, finalmente se ativou. Minha alma retornou do além, mas infelizmente neste triângulo Florian, encontrar o próprio navio não é fácil. Quando finalmente encontrei meu corpo, ele era apenas um monte
de ossos. A voz de Brook estava carregada de uma tristeza profunda e persistente enquanto ele contava sua história. Ao saber das notícias sobre Labon, ele ficou extremamente emocionado. Confiando plenamente em Robin e nos chapéus de palha, Brook compartilhou tudo o que havia sofrido. Por tantos anos, Brook esteve completamente sozinho. Mas agora, mesmo sem ter visto Labon ainda, Brook sentiu um calor no coração, uma sensação de não estar mais sozinho. Embora eu não tenha coração, apenas um monte de ossos. Ao ouvir a história de Brook, a percepção que todos tinham dele mudou. Foi assim que ele acabou nessa situação. O poder da fruta da ressurreição. Robin refletiu, sentindo a habilidade recém-adquirida com um sorriso nos lábios. Uma estranha ondulação emanou de Robin. Brook sentiu uma sensação familiar, um tremor que ressoou profundamente em sua própria alma. Suas órbitas oculares esqueléticas se arregalaram em choque. A fruta da ressurreição? Mas por quê? Brook se repreendeu inconscientemente e sua própria habilidade da fruta da ressurreição ainda estava presente. No entanto, a aura que emanava do homem à sua frente era inconfundivelmente o mesmo poder que o havia ressuscitado. Robin é o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. Ele pode possuir habilidades ilimitadas de Akuma no Mi, declarou Vivi, erguendo o queixo com orgulho. Basicamente, Robin tem várias maneiras de obter as habilidades da Akuma no Mi de outras pessoas. Sanji acrescentou, vendo que Brook ainda estava confuso, e casualmente mostrou-lhe o cartaz de procurado de Robin. Sanji e os outros sentiram uma afinidade natural com Brook, que tinha uma ligação com Labon. Um cartaz de procurado. Que nostalgia! Brook pegou o cartaz familiar e olhou para ele. Um único olhar, e ele ficou completamente estupefato. Usuário de Akuma no Mi mais forte e cruel do mundo. O homem que consegue roubar tudo dos outros. O homem mais perigoso do mundo. Enfrentá-lo é proibido sem ordens expressas da mais alta autoridade do governo mundial. O quinto Yonkou, soberano do céu Robin. Recompensa, 3.988.900.000 de Belis? Brook gritou, sua alma quase saltando dos ossos em choque. Sua recompensa era de meros 33 milhões de Belis, nem uma fração da deste homem. Embora sua recompensa fosse de 50 anos atrás, as recompensas atuais são geralmente muito maiores devido à inflação. Mas quase 4 bilhões de Belis. Brook não só nunca tinha visto um número assim, ele nunca tinha sequer ouvido falar de um. E veja a descrição. Usuário de Akuma no Mi mais poderoso do mundo. O homem mais perigoso do mundo. O quinto Yonkou. Até mesmo o governo mundial estava proibido de enfrentá-lo sem a permissão da mais alta autoridade. Embora na época de Brook os 4 imperadores ainda não existissem, apenas o título e essas descrições, combinados com aquela assustadora recompensa, provavam o quão colossal era esse homem. Labon, conhece esse grande homem? Isso mesmo. Robin é um verdadeiro super grande pirata. Usopp estufou o peito, rindo com ar de superioridade. E só para você saber, sou aclamado em todos os mares como fiel braço direito do quinto Yonkou. Usopp o Bravo. O homem com uma recompensa de 200 milhões de Belis. Usopp declarou, apontando para seu longo nariz, suando levemente por conta de sua própria bravata. Reivindicar uma recompensa de 200 milhões ainda era um pouco intimidante para o naturalmente tímido Usopp. Incrível! A reação exagerada de Brook, no entanto, encheu Usopp instantaneamente de imensa satisfação. Então é assim que se sente sendo um grande pirata. Só a recompensa já é suficiente para chocar as pessoas? Ei, não se empolgue demais. Você é quem tem a menor recompensa aqui, comentou Sanji, dando um leve tapinha na cabeça de Usopp com o pé. De desculpe. Usopp se desculpou imediatamente, timidamente. Mais baixo? 200 milhões de Belis é o mais baixo? Brook ficou estupefato novamente. Que tipo de tripulação pirata eu acabei de encontrar? Um homem de 200 milhões de Belis é o mais fraco aqui? Mas aí, olhando para o homem com a recompensa de quase 4 bilhões, Brook achou perfeitamente razoável. Aliás, também temos uma promessa com Labon, interrompeu Nami. Robin sabia que você ainda estava vivo por causa de sua conexão natural com as Akuma no Mi. Quando contamos para Labon, ele ficou radiante. Prometemos a Labon que iríamos te encontrar e te trazer de volta para ele. A própria Nami ficou maravilhada com o rumo que as coisas tomaram. Como sempre, tudo que Robin disse que aconteceria, aconteceu. Eles realmente haviam encontrado Brook dos piratas Rumbar. Labon, ainda está me esperando. Ele sabe que estou vivo. Brook ficou tomado pela emoção. Ele não duvidou das palavras de Nami por um segundo sequer. O fato de o Sr. Robin ser capaz de usar o poder de sua Akuma no Mi do tipo reviver era a melhor prova. Obrigado, muito obrigado a todos, murmurou Brook com as órbitas oculares úmidas. A fruta revive permitiu que até mesmo um esqueleto como Brook experimentasse digestão, absorção e até derramasse lágrimas. Naquele momento, a gratidão de Brook por Robin e os chapéus de palha era indescritível. Se não fosse por eles, quem sabe o que poderia ter acontecido com Labon. Xixixi. Então permita-me apresentar-me novamente. Sou Monk D. Luffy, o homem que será o rei dos piratas. Recompensa, 1 bilhão e 35 milhões de Belis. Luffy sorriu. 1 bilhão? Apesar de já ter ficado chocada várias vezes, os olhos de Brook ainda se arregalaram diante do número assustador. De qualquer forma, seja nosso camarada. Você quer ver o Labon de novo, não é? Cumpra essa promessa, dê a volta na Grand Line e encontre-o novamente. Nós também fizemos uma promessa ao Labon. Dar a volta ao mundo e trazer você de volta para ele, declarou Luffy com um largo sorriso. Um músico. Esse era um dos maiores sonhos de Luffy desde que zarpou. E agora, um músico esqueleto, e era Brook, aquele que Labon estava esperando. Não poderia haver músico mais perfeito para a equipe. Devido à ligação com Labon, todos os outros aceitaram Brook rapidamente, sorrindo-lhe calorosamente. Eu adoraria ir.
Mas não posso sair daqui agora, disse Brook, com os ombros esqueléticos caídos, a alegria anterior substituída por desânimo. O que foi? Sanji franziu a testa. Era a segunda vez que Brook dizia isso. O aqui da observação de Sanji, agora bastante decente, conseguia sentir as emoções de Brook. Anteriormente, quando Brook concordou em participar, não era algo totalmente sério. Ele estava solitário e só queria viajar com uma nova tripulação por um tempo, com a intenção de ficar para trás depois que eles deixassem o Triângulo Florian. Mas agora, por causa de Labon, Brook realmente queria ir com eles. Suas palavras atuais estavam repletas de verdadeira decepção e desespero. Todo mundo. Olhem para os meus pés, disse Brook, apontando para baixo. Todos, exceto Robin, olharam, arregalando os olhos em choque. Sem sombra. Chopper e Usopp gritaram, agarrando-se um ao outro. É isso mesmo. Minha sombra foi roubada. Se eu for exposto à luz do sol, desaparecerei. Fui derrotado por um inimigo muito forte. Eu nem sequer vi o rosto dele, apenas seus zumbis. Brook murmurou com a voz carregada de frustração. Ele desejava desesperadamente ver Labon para cumprir aquela promessa de 50 anos, não apenas por si mesmo, mas por todos os seus camaradas caídos dos piratas Rumbar. Tendo experimentado a morte e a ressurreição através da fruta da ressurreição, Brook realmente acreditava na existência de almas e da vida após a morte, acreditando que seus amigos o observavam do alto. Brook sentiu seu corpo esquelético se encher de uma força sem precedentes, o desejo de cumprir a vontade de seus amigos, de completar a jornada deles e reencontrar Labon. Mas, infelizmente, sem sua sombra, ele só conseguia sobreviver neste triângulo Florian perpetuamente envolto em névoa. A fruta das sombras, do tipo paramecia. Seu usuário é um dos 7 Shichibukai, Gekko Moria, afirmou Robin calmamente. Um Shichibukai do nível de Moria era agora mera carne para canhão diante de Robin. Contudo, o subordinado de Moria possuía a fruta da clareza, uma habilidade bastante interessante que valia a pena adquirir. Afinal, a fruta da clareza era um presente romântico para homens. Além disso, saquear o Shichibukai de Moria, Fortuna, também traria alguns benefícios. Um Shichibukai? Ao ouvir isso, a tripulação demonstrou pouca reação. Deixe esse Shichibukai comigo. Luffy sorriu. Ei, Luffy. Nós também queremos um pedaço da cabeça daquele Shichibukai. Sanji e Zoro também estalaram os nós dos dedos. A cabeça de um Shichibukai ainda era bastante valiosa nesses mares, e Robin havia declarado em Mocktown que desmantelaria o sistema de Shichibukais. O aparecimento desse Shichibukai à sua porta foi um presente perfeito para Robin. Tendo recebido tanta ajuda de Robin, eles certamente não perderiam esta oportunidade de lhe prestar uma homenagem. Aquele homem é muito forte, alertou Brook. Relaxem e deixem com eles. Não se deixem enganar pela aparência idiota deles. São piratas com recompensas de 600 milhões e 550 milhões. Os vice-almirantes do quartel-general da Marinha não são páreo para eles, explicou Nami com um sorriso, apontando para Zoro e Sanji. Vice-almirantes? Brook olhou fixamente perplexo. Ele havia ficado chocado com os valores das recompensas, mas não tinha noção clara de sua força em combate. Os piratas Rumbar nem sequer tinham percorrido a primeira metade da Grand Line, seu conhecimento era limitado. Mas os vice-almirantes do quartel-general dos fuzileiros navais, Brook já tinha ouvido falar deles. Um fuzileiro naval desse nível, nem mesmo os piratas Rumbar teriam qualificação para enfrentá-los. Mesmo assim, Luffy, Zoro e Sanji conseguiram derrotá-los. Quanto a Robin, ele é o homem que derrotou 2 almirantes do quartel-general da Marinha. Acrescentou Nami, estufando o peito orgulhosamente. Almirantes? A alma de Brook quase saltou para fora de seu esqueleto. Em qualquer época, os almirantes do quartel-general da Marinha representavam o mais alto poder de combate do governo mundial e da Marinha. Essas superpotências foram derrotadas pelo Sr. Robin? 2 deles? Não admira que o Sr. Robin tivesse uma recompensa enorme. Eu sou o capitão. A cabeça do Shichibukai é minha, declarou Luffy com as mãos na cintura. Pá! Ele foi imediatamente chutado para longe por Zoro e Sanji. Não se precipite. Tentando se impor sobre nós? Já se esqueceu da confusão que causou? Zoro e Sanji rugiram, transformando-se em suas versões furiosas e de dentes afiados. Embora Robin estivesse por perto, a imprudência de Luffy ainda causava muitos problemas em sua viagem, sendo Zoro e Sanji frequentemente as maiores vítimas. Por exemplo, Zoro frequentemente era acordado pelos golpes de borracha desajeitados de Luffy, que o atingiam. Os ingredientes de Sanji eram frequentemente roubados por Luffy. De desculpe, Luffy, assim como na história original, recuou imediatamente. De qualquer forma, a cabeça do Shichibukai será entregue por ordem de chegada. Zoro e Sanji arregaçaram as mangas. Robin, ainda precisamos que você encontre a localização do Shichibukai. Zoro e Sanji olharam timidamente para Robin. Sem pressa. Primeiro deixe-me ver o verdadeiro poder desta fruta revive. Robin afirmou com a aura da fruta da ressurreição dentro dele se intensificando, uma luz fantasmagórica e sobrenatural tremeluzindo em seus olhos. Poder verdadeiro? A tripulação engoliu em seco. Brook também ficou atônito. O Sr. Robin nem sequer morreu ainda. Como ele pode usar o poder da fruta da ressurreição? Antes de morrer, a fruta não fez absolutamente nada por ele. Robin sentiu o poder da fruta da ressurreição, a luz sobrenatural em seus olhos se intensificando. Como Brook havia previsto, a fruta da ressurreição era muito especial. Inicialmente ela não fazia nada.
Somente após a morte do usuário é que sua habilidade se ativava, ressuscitando uma única vez. Mas mesmo após a ressurreição, a própria essência do usuário mudava. O verdadeiro corpo de um usuário da fruta da ressurreição revivido era sua alma, não sua carne. Embora Brook, graças à fruta, pudesse chorar e digerir alimentos, sua verdadeira forma era sua alma. Ele não conseguia aprender aqui do armamento porque seu corpo físico estava morto, seus movimentos eram movidos pela energia de sua alma. 2 anos depois, os aprimoramentos de Brook derivavam da infusão de seus ataques com a energia de sua alma. Um usuário de Revive ressuscitado era essencialmente uma alma que podia caminhar pelo mundo mortal. Mas o poder da fruta da ressurreição de Robin veio diretamente de Brook. Uma fruta da ressurreição já ativada, aparecendo em uma pessoa viva pela primeira vez. Isso nunca havia acontecido antes nesses mares. Neste momento, Robin poderia ser chamado de um homem do submundo. O desejo, contido na fruta da ressurreição, também era único. Somente alguém que tivesse realmente experimentado a morte e a ressurreição poderia compreender o submundo. Por isso, seu poder só se ativava após a morte. Por mais que se imaginasse, jamais se poderia compreender verdadeiramente a morte sem vivenciá-la. Robin havia dotado Brook da própria essência de ter experimentado a morte e a ressurreição, essa essência do submundo de forma síncrona. Sentindo aquela profunda essência de morte e renascimento dentro de si, Robin sorriu. Condições de despertar atendidas. E fruta revive desperto. Capítulo 166. A fruta revive era incrivelmente única. Sua principal condição para ativação era a morte completa do usuário. Após o renascimento, o usuário se tornava uma alma vagando pelo mundo mortal. O corpo do falecido era apenas um receptáculo. Mesmo que Brook não tivesse encontrado seu corpo por um ano, aquela carne morta não lhe teria fornecido nenhuma energia. A energia física de um cadáver se dissipa completamente. Devido a essa singularidade, as condições para o despertar da fruta da ressurreição também eram extremamente rigorosas. Uma alma que retornava do submundo já possuía uma compreensão suficiente de sua essência. Mas como não possuíam a energia física necessária para promover um despertar, era preciso uma alma imensamente poderosa para liberar o verdadeiro poder da fruta. Um usuário da fruta da ressurreição só poderia usar mais das habilidades da fruta, e assim despertá-la, fortalecendo continuamente sua própria alma. No entanto, Robin era diferente. Ele era uma pessoa viva. Sua energia física era incrivelmente abundante, já no nível ouro supremo. Ele tinha energia física mais do que suficiente para fornecer a fruta da ressurreição. Algo assim jamais havia acontecido antes nesses mares, uma pessoa viva possuindo uma habilidade da fruta da ressurreição já ativada, e com a energia necessária e a essência do submundo plenamente suficientes. Esta fruta revive despertou. Uma estranha ondulação emanou do corpo de Robin. Zum, zum, zum. O Triângulo Florian. Como passagem obrigatória na Grand Line, centenas de navios desapareciam aqui todos os anos. Ao longo dos séculos, incontáveis esqueletos jaziam enterrados em suas profundezas. A maioria de suas almas havia partido para o submundo, mas a alma não era uma entidade monolítica. A fruta da alma da Big Mom, capaz de extrair porções da alma com base em anos para roubar a expectativa de vida, comprovou isso. Partes da alma de uma pessoa falecida, devido a emoções persistentes como o apego, podem permanecer no mundo mortal. E nesse instante, o poder da fruta da ressurreição desperta foi liberado. Essas almas residuais começaram a se manifestar em todos os cantos do Triângulo Florian. A fruta da ressurreição desperta poderia manifestar as almas restantes no mundo mortal. Tantas almas! Chopper e Usopp se abraçaram tremendo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nami também sentiu um arrepio, mas pensando que era Robin ativando o poder de sua Akuma no Mi, ela se acalmou. Embora fosse tímida, ela tinha fé absoluta em tudo que Robin fazia. E daí se são almas? Robin está controlando-as. Incrível! Será este o verdadeiro poder da fruta da ressurreição? Brook olhou fixamente para as almas ao redor, completamente estupefato. Uma habilidade que atinge almas. Robin murmurou, sentindo o poder da fruta da ressurreição dentro de si. A fruta da ressurreição, assim como a fruta da alma da Big Mom, possuía poder sobre as almas. Mas a fruta da alma tinha a ver com controle, extrair almas, infundi-las em objetos para criar omis, até mesmo elementos como nuvens de tempestade, criando Zeus. Extrair tempo de vida, ou até mesmo usar a própria alma para cura ou aumento de poder. O poder da alma da fruta da ressurreição era diferente. Ela tinha apenas um foco, destruição. O poder da alma de um usuário da fruta da ressurreição podia destruir diretamente as almas de outros. Era uma poderosa contramedida à fruta da alma, capaz de realmente ferir os aliados da Big Mom ou infligir danos substanciais ao próprio poder da alma da Big Mom. Juntar, uma luz fantasmagórica e sobrenatural brilhou nos olhos de Robin. Sob o poder da fruta da ressurreição, todas as almas ao redor convergiram para os punhos de Robin. Ataque de infusão de alma. Um poder exclusivo do usuário da fruta da ressurreição. Essas almas, vindas do submundo, irradiavam um frio chocante. Diferentemente da aura congelante da fruta do gelo, esse era o frio do próprio submundo, capaz de congelar a alma de uma pessoa. Um corpo congelado pela fruta do gelo poderia ser descongelado e recuperado. Mas, uma vez que o Aki fosse violado, qualquer pessoa completamente congelada por esse frio do submundo teria as partes congeladas do corpo instantaneamente estilhaçadas.
porque sua alma naquela área teria sido completamente congelada e pulverizada. Eliminar um oponente em um nível fundamental e espiritual. Esse era o verdadeiro poder do fruto da ressurreição. E Robin podia fazer mais. Ele ainda possuía a fruta bomba-bomba. Ele poderia fazer essas almas imbuídas explodirem. Essa habilidade. Os olhos de Robin brilharam. Era semelhante a uma habilidade do mangá Saint Seiya na Terra, a habilidade do Cavaleiro de Ouro de Câncer, Manigoldo, de atacar usando explosões de alma. Sekishiki Meikaya, ondas do submundo Praezep. Quanto mais almas reunidas, maior o poder explosivo. Nova característica de técnica suprema. Sekishiki Consua, ondas de enterro da alma Praezep, Ouro Supremo. Outra característica de técnica suprema de nível Ouro Supremo. Robin não sentia culpa por fazer essas almas explodirem, elas eram meramente fragmentos residuais deixados neste mundo, sua essência principal já estando no submundo. Espere um minuto. Os olhos de Robin se estreitaram. Se as frutas bomba-bomba e reviver pudessem criar uma característica de técnica suprema, como Sekishiki Consua, então o que aconteceria se combinássemos a fruta reviver com suas outras habilidades? Como as frutas porta-porta e come-come. Voxax! Uma porta aérea se abriu diante dele. Combinando as frutas porta-porta, fruta come-come e fruta da ressurreição, 3 habilidades de frutas do diabo, a porta se abriu. Pull! Uma força de sucção assustadora emanava da porta, devorando todas as almas ao redor. Exatamente como a habilidade característica do Cavaleiro de Ouro de Câncer, Sekishiki Meikaya. Senhor Robin, está puxando minha alma. Brook gritou horrorizado. Embora Robin não estivesse visando Brook, cuja própria essência era uma alma, sentiu um terror primordial. Como vocês se sentem? Perguntou Robin olhando para Zoro, Sanji e Luffy. Muito forte. Preciso revestir meu corpo inteiro com Aki. Sinto como se minha alma estivesse sendo arrancada, respondeu Zoro, com uma gota de suor frio na testa. Sanji e Luffy assentiram em concordância. Que habilidade assustadora. E Robin nem estava mirando neles. Caso contrário, essa habilidade horrível poderia sugar suas almas diretamente. O Aki deles não era forte o suficiente para resistir ao poder combinado de 3 Akuma no Mi. Robin sorriu. Essa habilidade era muito mais dominante do que a fruta da alma. A fruta da alma precisava que seu alvo sentisse medo antes de poder extrair sua alma. Era ineficaz contra indivíduos de personalidade forte como Jinbe. Mas essa combinação das frutas porta-porta, mastigação e reviver, esse Sekishiki Meikaya, poderia devorar diretamente as almas dos outros. Qualquer um sem Aki suficientemente forte teria sua alma devorada instantaneamente. Uma característica de técnica suprema de nível Ouro Supremo. Qualquer um sem Aki do Ouro Supremo morreria instantaneamente. Mesmo aqueles com Aki do Ouro Supremo teriam que revestir continuamente todo o corpo para resistir, um gasto imenso. Uma vez que seu Aki se esgotasse ou fosse rompido por Robin, sua alma seria sugada, resultando em morte absoluta. Senhor Robin, o outro lado daquela porta, é o submundo? Brook, sentindo uma aura familiar vinda de além do portão, perguntou horrorizado. Os olhos de Robin se estreitaram ao ouvir isso. Ele desativou o poder da Baku no Mi, deixando ativas apenas as habilidades porta-porta e reviver. A sucção assustadora desapareceu, mas a porta, irradiando uma aura fantasmagórica, permaneceu aberta. O submundo? Robin sorriu com grande interesse. Almas e o submundo existiam explicitamente no mundo de One Piece. Os frutos alma e reviver eram a prova disso. Mas a única maneira de chegar ao submundo era através da morte. Mesmo um usuário de reviver, ao morrer, era expulso de volta para o mundo. O submundo era uma rua de sentido único. Mas Robin possuía a habilidade espacial da fruta porta-porta. Combinada com a fruta da ressurreição, ambas despertaram. A porta que ela abriu, capaz de sugar almas, para onde mais poderia levar? Interessante. O sorriso de Robin se alargou ainda mais. O submundo, somente as almas podiam entrar. Um corpo físico não. Ninguém jamais fora capaz de viajar livremente entre o submundo e o reino dos mortais, muito menos uma pessoa viva. Mas Robin era uma exceção. Um ser vivo que obteve e despertou o fruto da ressurreição, um homem do submundo. E com a fruta porta-porta, ele abriu o portão para o submundo. Incrível! Esse é mesmo o submundo? Perguntaram Usopp e Chopper, com uma mistura de medo e curiosidade. Robin, você não vai entrar aí, vai? Não entre. Vivi e Nami olharam para Robin com preocupação. Robin também parecia preocupado. O submundo. Só o nome já era assustador. Será que alguém conseguiria mesmo voltar de lá? Xixi. Vou tentar. Luffy imediatamente revestiu a mão com Aki e estendeu a mão em direção à porta. Zap. Inteligência artificial. Luffy foi imediatamente repelido, agarrando a mão e gemendo. Idiota. Você não quer mais essa mão? Zoro e Sanji rugiram. A imprudência de Luffy era inacreditável. Aki é inútil. Esta porta foi aberta pelos poderes da Akuma no Mi. Tentar entrar com Aki. Seu treinamento ainda é insuficiente, Luffy, afirmou Robin com um sorriso gélido, olhando para Luffy, que agora soprava na mão com lágrimas nos olhos. O Aki era usado para atacar os poderes das Akuma no Mi. Aproximar-se desse portal para o mundo inferior com o corpo revestido de Aki era equivalente a um choque entre o Aki e o poder de uma Akuma no Mi. O Aki de Luffy não era forte o suficiente, ele foi repelido instantaneamente, sofrendo um doloroso ataque à sua alma. Gak. Luffy sentiu instantaneamente uma aura aterradora envolvê-lo. Treinamento insuficiente. Ele sabia o que isso significava sem que Robin precisasse explicar mais. Mais daquele treinamento demoníaco. Suor frio escorria pelo rosto de Luffy. Se não se pode usar Aki, como se vai para o submundo? Sanji e Zoro franziram a testa. Por que vocês ainda estão pensando em ir para o submundo? Nami não conseguia entender a lógica deles. Se o Aki não funcionasse, então simplesmente não fossem.
Naturalmente, com o poder de uma Akuma no Mi, Robin sorriu. De que outra forma alguém poderia ir para o submundo? O poder da Akuma no Mi da ressurreição era a melhor chave. Entendi. A fruta da ressurreição. Zoro e Sanji perceberam. O poder da fruta da ressurreição envolveu Robin completamente. Ele primeiro estendeu a mão para dentro do portal. Sem perigo. Robin sorriu. Ufa. Nami, Vivi e Robin suspiraram aliviadas. Robin levou seu sexto sentido manifestado ao limite. Seu sexto sentido, agora manifesto, lhe dizia que entrar lhe traria uma recompensa inesperada. Certo. Espere por mim aqui. Não se preocupe. Eu já vi o futuro. Robin sorriu. O poder da fruta revive envolveu Robin completamente. Voxas! Robin empurrou o portão completamente e passou por ele. Incrível! Robin realmente foi ao submundo, exclamou Zop maravilhado. Bonk! O ataque bastão climático da feitiçaria atingiu a cabeça de Usopp em cheio, quase fazendo seus olhos saltarem das órbitas. Seu idiota! Nami rugiu, transformando-se em sua forma furiosa de dentes afiados. Não se preocupe, Nami. Robin disse que seu Aqui da observação viu o futuro, não há perigo. Além disso, a habilidade da Akuma no Mi do tipo porta-porta ainda está ativa. Robin pode retornar a qualquer momento, apontou Vivi, gesticulando em direção ao portão ainda aberto. Vivi não era indiferente a Robin, mas como mulher ao lado de um rei, ela também tinha determinação para apoiar todas as decisões de Robin. Viajar para o submundo. Que poder incrível! Exclamou Brook maravilhado. Pessoal, não se preocupem. Se o Sr. Robin estiver em apuros, eu arrisco esta pilha de ossos e vou atrás dele. Eu também sou um usuário da fruta da ressurreição. Brook estava ao lado do portão, soltando sua risada característica. Xixixi, você é muito legal, Brook. Luffy e os outros aplaudiram. Eles gostavam de pessoas dispostas a se sacrificar por seus companheiros. Nami suspirou e em seguida fixou o olhar atentamente no portão. Então este é o submundo, comentou Robin, olhando em volta para este novo mundo com um sorriso no rosto. Este era o mundo das almas. Qualquer pessoa que morresse no mundo de One Piece teria sua alma vinda para cá. Não havia nenhum vestígio de energia marinha aqui. O único poder utilizável era o poder da alma, o poder da fruta da ressurreição. Com as frutas da ressurreição e da porta, Robin podia entrar e sair livremente do submundo. Ele realmente se tornará uma versão da vida real do Cavaleiro de Ouro de Câncer. Robin sorriu, lembrando-se do mangá de Cavaleiros do Zodíaco de sua vida passada na Terra. Com exceção dos ataques na velocidade da luz, Robin agora podia usar basicamente todos os poderes do Cavaleiro de Ouro de Câncer, seja enviando almas de outros para o submundo, atacando diretamente com o poder da alma ou entrando e saindo fisicamente do submundo. Embora os sistemas de energia fossem diferentes, resultando em diferentes níveis de potência, ainda assim foi uma experiência muito inovadora. Há muitas almas aqui, comentou Robin olhando em volta. Então ele fechou os olhos. Te encontrei. Robin abriu os olhos e sorriu. Voxas! Uma porta aérea se abriu diante dele. Robin desapareceu através dela. As portas de ar, agora fundidas com o poder da fruta da ressurreição, também possuíam o poder da alma, naturalmente utilizável no submundo. Voxas! Uma porta materializou-se do nada em outra parte do submundo. Robin saiu, olhando em direção ao seu alvo. Naquele instante a alma à sua frente irradiou ondas de absoluto horror. O que ele está vendo? Neste mundo dos mortos. Como esse homem apareceu aqui? Mesmo depois da morte, ele não vai me poupar? Exashiburidana, quanto tempo? Crocodile, Robin cumprimentou a alma com um sorriso. Essa alma era, inequivocamente, a alma do antigo Shichibukai, morto por Robin, Sir Crocodile. Capítulo 167. Uma onda de energia espiritual emanou da alma de Crocodile. Como homem do submundo, tendo despertado o fruto da ressurreição e ainda mais aprimorado pelo intelecto do fruto humano desperto, Robin podia facilmente interpretar o significado dessa flutuação espiritual. Robin, o soberano do céu. Por quê? Por que você está neste mundo dos mortos? A alma do Crocodile pulsava violentamente. Este era o homem que havia destruído tudo o que possuía. Seus sonhos, sua própria vida completamente extintos em Alabasta. O ódio que sentia por aquele homem estava agora gravado em sua própria alma. Embora uma alma fosse tudo o que lhe restava. As almas que entravam no submundo, como Brook após sua ressurreição, apareciam como tênues nuvens amareladas, sem forma física. Somente Robin, sendo ao mesmo tempo um homem do submundo e um humano supremo, poderia distinguir entre as almas e compreender o significado de suas flutuações espirituais. Se Crocodile tivesse uma forma física agora, com certeza estaria rangendo os dentes até virar em pó. Completamente morto, existindo agora apenas como uma alma, Crocodile sabia com certeza. O homem à sua frente não estava morto. Qualquer um que morresse e entrasse no submundo existia como uma alma. No entanto, este homem estava ali, em seu corpo físico e vivo. E em torno do corpo desse homem se enroscava um poder que fazia a alma de Crocodile tremer de medo, um poder que ele conhecia muito bem. O poder de uma Akuma no Mi. Após se tornar uma alma, sua percepção dos poderes da Akuma no Mi ficou ainda mais clara. Ele veio ao submundo com um corpo físico, usando o poder de uma Akuma no Mi, e me encontrou. Matar-me no mundo mortal não foi suficiente? Ele também quer obliterar completamente minha alma? A alma do Crocodile pulsava com ódio e profundo terror. Essa habilidade da Akuma no Mi era um pesadelo para uma alma como a dele. Era o poder de destruir almas. Alma e corpo destruídos era apenas uma frase, mas ao se deparar com tal destino, até mesmo o antigo Shichibukai Crocodile sentiu sua própria alma estremecer. Não fique tão tenso. Faz tempo que não vejo um velho amigo. Por que está tão nervoso? Perguntou Robin com um sorriso. A alma do Crocodile se inflamou.
Velho amigo? Esse desgraçado enterrou meus sonhos e minha vida em Alabasta. E agora me chama de velho amigo? Que absurdo insultante. Ah, é? Você não quer ser meu amigo? Que pena, suspirou Hoven, estendendo em seguida a mão direita, envolta no poder da fruta da ressurreição. Uma estranha fumaça branca começou a subir da alma do Crocodile. Já faz muito tempo, Sr. Hoven. A alma do Crocodile pulsou instantaneamente de cortesia. Você está brincando? Esse é o poder de realmente obliterar almas. Minha alma está desaparecendo de verdade. Como diz o ditado, um homem sábio sabe quando se curvar. Como alma diante desse homem que podia transitar livremente pelo submundo e possuía o poder de destruir almas por completo, inclinar-me não era vergonhoso. Isso sim, Hoven deu uma risadinha. Sr. Hoven, o senhor se esforçou tanto para me encontrar no submundo. O que quer de mim? Como pode ver, agora não sou nada além de uma alma, pulsou a alma do Crocodile. Sem pressa. Primeiro, vamos ver as notícias do mundo dos vivos, respondeu Hoven, tirando uma pilha de jornais do bolso e convidando o Crocodile para dar uma olhada. Crocodile não fazia ideia do que aquele homem estava planejando. Obedientemente flutuou até os jornais. Um único olhar, e ele ficou completamente estupefato. Que diabos é essa? O soberano do céu Hoven derrotou o almirante Aokiji do quartel-general da marinha? Decepou a perna dele? Tornou-se o quinto Yonkou do mar? Usuário da Goro Goro no Mi desperta, um humano supremo da fruta humano desperta e um manipulador espacial da fruta porta desperta. O que? Até mesmo o almirante Akainu, comandante do quartel-general da marinha, aquele monstro, foi derrotado pelo soberano do céu Hoven. A Booster Call sofreu um golpe devastador? Enies Lobby foi invadida por este homem? O usuário de habilidades mais poderoso do mundo. O homem que pode roubar tudo. O quinto Yonkou. Soberano do céu Hoven. Recompensa, 3.988.900.000 de belis? E os piratas do chapéu de palha, aqueles novatos até então insignificantes, tinham todos recompensas superiores a 100 milhões? Eles já eram uma tripulação pirata de elite, do nível de um Yonkou? Crocodile começou a questionar toda a sua existência. Notícias falsas. Essa foi a reação inicial do Crocodile. Mas pensando bem, impossível. Será que o soberano do céu Hoven se daria ao trabalho de vir ao submundo apenas para lhe mostrar notícias falsas? Não seja ridículo. Este foi o homem que enterrou seus sonhos e sua vida em Alabasta. Então, todas essas notícias eram verdadeiras? Ele já estava morto há muitos anos? Mas Crocodile conferiu as datas nos jornais. Apenas alguns meses haviam se passado desde sua morte. Que tipo de piada infernal foi essa? Ah, espere, isto é o inferno. Deixa pra lá. Mas Crocodile ainda achava isso absurdo. Em apenas alguns meses, o soberano do céu Hoven poderia derrotar Aokiji e Akainu em um combate 1 contra 1? Ele quase derrotou toda a equipe de 3 almirantes da marinha. Como esse Shibukai e usuário de logia, Crocodile sabia muito bem o quão poderosos eram os 3 almirantes de logia. Cada um deles era um desastre ambulante. Especialmente Akainu, usuário da fruta Magma com o maior poder ofensivo. Até mesmo usuários do revestimento Oshoku precisavam ter cuidado contra ele. Mas Akainu perdeu para soberano do céu Hoven em uma luta mano a mano? Não admira que ele tivesse uma recompensa próxima a 4 bilhões de belis. Essa recompensa era definitivamente digna de um Yonkou. Nesse momento, Crocodile sentiu uma estranha sensação de alívio. Caramba, até o Aokiji e o Akainu perderam para esse cara. Então a minha derrota foi perfeitamente normal, não foi? Sengoku, o Buda, também foi enganado pelos planos desse homem. Então meu sonho de ser enterrado também era perfeitamente normal. A sorte dele era simplesmente terrível. A partir do momento em que esse homem escolheu Alabasta como ponto de partida em sua jornada pela Grand Line, o destino de Crocodile estava selado. Então, o que exatamente você quer comigo? Não acho que um perdedor como eu, agora apenas uma alma, possa oferecer algo a um homem como você, pulsou a alma de Crocodile. Venha, Crocodile. Torne-se meu poder, Hoven convidou, estendendo a mão. Crocodile ficou atônito. Ele estava convidando ele? Usei o poder da fruta da ressurreição e da fruta da porta para vir até aqui. Da mesma forma, posso usar esse poder para trazê-lo de volta ao mundo mortal à força, explicou Hoven com um sorriso calmo. Não é de admirar que seu sexto sentido lhe dissesse que vir até aqui lhe traria uma recompensa inesperada. Com essa habilidade, ele poderia construir sua própria legião da alma. Hoven não havia esquecido o tipo de poder que Mu possuía. Com base nas informações existentes, sob o poder de Imud, os 5 anciãos e os cavaleiros de Deus possuíam alguma forma de imortalidade. E a melhor maneira de lutar contra um exército imortal era com um exército imortal próprio. Essa legião de almas era a existência mais adequada. Quahahara! Voltar ao mundo mortal? Que poder incrível! Riu a alma do Crocodile. Mas mesmo que eu volte com você como uma alma, o que posso fazer? O tom de Crocodile tornou-se sombrio. Ele ansiava por retornar ao mundo mortal, é claro. Você não me serve de nada agora. Mas quando eu derrotar a Big Mom e obtiver a habilidade da fruta da alma, poderei transformá-lo em um novo tipo de Omi. Usando a habilidade da fruta da areia da Vivi, Hoven revelou com um sorriso. Este foi um plano viável, rapidamente elaborado por seu intelecto aprimorado pela fruta humana. O poder da fruta da ressurreição contra as almas era puramente destrutivo. Como Crocodile disse, mesmo que Hoven o trouxesse de volta ao mundo mortal agora. Além de usar o poder da fruta da ressurreição para queimar sua alma em um ataque imbuído de alma, havia pouco mais que ele pudesse fazer. Mas o fruto da alma era diferente. Seu poder sobre as almas era o controle absoluto, podia até mesmo infundir almas em elementos, criando Omis especiais. Prometeu Fogo e Zeus Relâmpago nasceram assim.
Robin só precisava usar a fruta da alma para infundir a alma de Crocodile em uma tempestade de areia criada pela fruta da areia de Vivi, e Crocodile poderia renascer como um humano da tempestade de areia. E a alma de Crocodile, seu desejo de ser uma tempestade de areia, não havia desaparecido. Após renascer como um humano da tempestade de areia, seu poder não teria diminuído. E seus ataques seriam alimentados pelo poder da alma, não pela resistência física de Robin. E como um Omi elemental especial, exatamente como Big Mom disse, nem mesmo aqui poderia realmente feri-los. Somente o poder da fruta da ressurreição poderia realmente ferir um Omi elemental, e esse poder estava nas mãos de Robin e Brook, nada com que se preocupar. Uma vez formada essa legião de almas, ela se tornaria um exército especial, possuindo imortalidade semelhante à dos 5 anciãos e dos cavaleiros de Deus. Derrotar a Big Mom? A alma do Crocodile pulsou. Estender um convite até mesmo a um perdedor como ele, e seu alvo era aquele monstro nato, a Imperatriz Big Mom. Se fosse só a Big Mom, eu precisaria me esforçar tanto para vir a este submundo? Robin sorriu. Primeiro, derrotem Big Mom e Kaido. Depois, derrubem completamente o governo mundial. Então eu me estarei acima de todos. Robin declarou rindo com poder absoluto. Sua voz, fortalecida por sua fruta da ressurreição, fez inúmeras almas tremerem. Você quer derrubar 2 imperadores simultaneamente? E acabar com o governo mundial? Até mesmo Crocodile ficou estupefato com a ambição desse homem. Crocodile se lembrou, seu próprio desafio anterior contra a Barba Branca terminou em uma derrota esmagadora e sem precedentes. Aquela derrota ficou gravada em sua alma. E este homem pretendia enfrentar 2 imperadores de uma só vez, incluindo Kaido, aclamado como a criatura mais forte do mundo, imbatível em um combate 1 contra 1. Quando esse homem surgiu pela primeira vez, sua afirmação de estar acima de todos foi descartada por muitos como arrogância. Mas agora ele realmente havia se tornado um super pirata de nível Yonkou, com uma recompensa próxima a 4 bilhões. E você também precisa se redimir pelo que fez a Alabasta. Lutar por mim é a melhor expiação, acrescentou Robin com um brilho fantasmagórico nos olhos. O convite anterior foi uma demonstração de respeito por um lutador do calibre de Crocodile. Afinal, os Omis de alto nível possuíam consciência própria. Para que Crocodile lutasse por ele com toda a sua força, era necessário certo respeito. Mas da mesma forma, se Crocodile fosse tolo o suficiente para recusar, o poder da fruta da ressurreição poderia destruir completamente sua alma. Um Omi controlado por Robin, um usuário da fruta da ressurreição, ao contrário de Zeus com Big Mom, não poderia traí-lo tão facilmente. Robin possuía o verdadeiro poder de destruir almas. Que homem aterrador, faz a gente estremecer do fundo do coração, pulsava a alma de Crocodile. Muito bem, se for você, eu aceito. Soberano do céu Robin, a alma de Crocodile finalmente pulsou em concordância. Afinal, recusar significava aniquilação. E nessas circunstâncias, esse homem ainda lhe demonstrou respeito, estendendo-lhe um convite formal. Ser liderado por um homem tão jovem, que havia derrotado Aokiji e Akainu, e que agora desafiava o próprio trono vazio, não era algo vergonhoso. Excelente, respondeu Robin com um sorriso satisfeito. Bem, então, mais um. Voxas. Robin ativou suas frutas reviver e porta a porta, abrindo outra porta aérea. Foz. Sua mão direita, envolta no poder do submundo, mergulhou na porta e arrebatou algo. Maldito seja! Quem se atreve a me agarrar? Um deus? Uma voz familiar e arrogante ecoou de dentro da porta, mesmo antes da alma ser arrancada de lá. Sou eu, respondeu Robin calmamente, arrastando a alma de Enel para fora da porta. Robin? A alma de Enel quase se dissipou de puro terror. Seu sonho divino fora destruído por aquele homem com apenas 3 socos. Ele fora espancado tão brutalmente que sua vida passou diante de seus olhos. Como ele poderia ver esse homem novamente aqui no submundo? E aparecer em sua forma viva? Ele é. A alma do Crocodile pulsou curiosa. Enel, antigo usuário da Goru Goru no Mi, apresentou Robin. Então sua habilidade com a Goru Goru no Mi veio desse sujeito. A alma de Crocodile pulsou em compreensão. O quê? O que você quer de mim, Robin? Enel gaguejou apavorado. Ele havia sido subjugado por Robin e não tinha a menor vontade de passar por aquilo novamente. Fique aqui quietinho e aguarde meu chamado. Crocodile, explique as coisas para ele, disse Robin calmamente. Em relação a alguém como Enel, que só entendia de força, nenhuma polidez era necessária. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 168. Diante das palavras de Robin, Enel permaneceu totalmente submissa, sem oferecer qualquer contestação. 3 socos destruíram seu sonho divino, provocando até mesmo uma reflexão profunda sobre sua vida. O trauma psicológico que esse homem lhe infligiu foi demasiado grave. Enel nem sequer ofereceu ao homem uma luta de verdade. Nessas circunstâncias, Enel foi completamente subjugada. Enquanto isso, Robin examinava a miríade de outras almas no submundo, com uma expressão pensativa no rosto. Se possível, Robin naturalmente queria encontrar todos os grandes nomes do pirata que haviam morrido no passado, como o rei dos piratas, Gold Roger. Mas o submundo era vasto demais, as almas numerosas demais. Encontrar indivíduos era praticamente impossível. Ele só havia encontrado Crocodile e Enel porque os matara pessoalmente. Uma conexão fora forjada entre eles, suas almas carregavam um tênue traço de sua própria oscilação espiritual. Nessas condições, ele poderia localizar Crocodile e Enel rapidamente. Mas figuras como Roger, que Robin nunca tinha conhecido, era impossível. Após a morte, todas as almas pareciam iguais, ele não conseguia identificá-las pela aparência. Ainda assim, adquirir 2 importantes futuros combatentes foi um bom negócio. Uma vez transformado em um Omi, o poder de combate de Crocodile poderia atingir o nível de um comandante Yonkou. Combinado com sua nova natureza indestrutível, ele seria mais do que páreo para um cavaleiro de Deus comum. Enel ainda mais poderia possuir poder de combate de nível almirante.
Mesmo contra os 5 anciãos, ele não estaria em desvantagem. E esse submundo estava repleto de fragmentos de almas. As almas não eram verdadeiramente mortais. Conforme explicado na história original, Brook podia persistir no mundo mortal após a ressurreição, praticamente invencível devido à sua alma poderosa, aprimorada pela fruta da ressurreição. Mas as almas comuns que entravam no submundo acabavam se dissipando com o tempo. Mesmo assim, uma energia residual da alma permanecia e ao longo de incontáveis eras, o submundo acumulou uma quantidade imensa dela. Como usuário da fruta da ressurreição, Robin podia usar suas habilidades porta-a-porta e ressurreição para abrir o portal do submundo, invocar essas almas para o mundo mortal e usar diretamente a energia de suas almas para ataques, liberando todo o potencial de sua onda subterrânea para Zep, Ouro Supremo. Assim como acontece com outras habilidades de Akuma no Mi, quanto mais energia da alma ele usa, maior o consumo de energia. O número de almas que Robin podia manipular simultaneamente também era limitado. Mas, sem dúvida, a existência dessa técnica elevou mais uma vez o nível de combate de Robin, e esse poder detinha domínio absoluto sobre as almas. Não era exagero dizer que Big Mom agora não representava nenhuma ameaça para Robin. Big Mom já ocupava a última posição entre os 4 imperadores. Ela possuía um talento natural assustadoramente imenso. Em termos de potencial bruto, Big Mom era indiscutivelmente a mais forte do mar. Nem mesmo os dons inatos de Kaido se comparavam ao monstro nato Charlotte Linlin, uma menina de 5 anos capaz de ferir gravemente um gigante adulto com um único soco. Um supermonstro. No entanto, como imperatriz, ela ficou obcecada por ter filhos e organizar festas de chá, seu físico ficando inchado, completamente diferente de uma verdadeira mulher poderosa. Seu ki de combate era negativo. Ela possuía uma força imensa, mas não conseguia utilizá-la em todo o seu potencial. A fraqueza de seu Aki da observação, a manifestação dos 5 sentidos, era um claro indicador de seu baixo Ki de combate. Ainda assim, confiando puramente em seu talento, Charlotte Linlin se tornou uma imperatriz, seu corpo inchado ainda capaz de liberar um poder aterrador. Em contraste, Moria, que também perdeu toda a ambição e se tornou inchado, era pateticamente fraco. Isso apenas ressaltou quão assustador era o talento de Linlin. Mas agora, diante de Robin, a habilidade da fruta da alma foi completamente neutralizada. Ainda mais do que a fruta magma neutralizava a fruta chama-chama. Robin poderia destruir diretamente o poder da fruta da alma. Embora Charlotte Linlin ainda possuísse o revestimento Oshoku e seu corpo de balão de ferro, mesmo com a fruta da alma. Seu Ki de combate negativo levou à sua derrota pelos esforços combinados de Trafalgar Law e Eustace Kid na história original. Esses dois nem sequer eram combatentes de nível almirante. Um teve sua tripulação facilmente aniquilada por Barba Negra, o outro foi desativado por um único partida divina de Shanks. Embora as frutas despertadas Fruta da Operação e Fruta Iman possuíssem ataques poderosos, sua força de combate geral definitivamente não atingia o nível de um almirante. Ser derrotado por essas duas combinadas, mesmo que Linlin tivesse gasto vasta energia e aqui previamente, ainda era uma desgraça entre os 4 imperadores. Robin não esperava que a fruta da ressurreição de Brook rendesse um lucro tão grande. Ele não apenas adquiriu 2 Omis elementais de nível almirante e comandante Yonkou, mas também conseguiu neutralizar e destruir completamente a habilidade da fruta da alma da Big Mom. Em seguida, ele poderia continuar construindo sua própria legião da alma. O controle da fruta da ressurreição sobre as almas focava principalmente na destruição. Sua eficiência na busca por almas poderosas era muito baixa. Assim que obteve a fruta da alma, que lhe permitia controle total sobre as almas, ele pôde oficialmente começar a construir sua Legião das Almas. Legião da Alma contra Cavaleiros de Deus. Quem seria o mais forte? Interessante. Robin sorriu. Voxash. Após finalizar seus planos, Robin abriu o portal do submundo, que dava acesso ao Triângulo Florian. Da próxima vez que nos encontrarmos, será no mundo mortal. Crocodile. Enel afirmou Robin calmamente com um sorriso, e então atravessou o portão. Por que ele ainda não voltou? Nami caminhava de um lado para o outro ansiosamente no convés. Xixixi. O submundo. Eu também quero muito ver. Luffy sorriu. Para um aventureiro como Luffy, com sua intensa curiosidade, o lendário submundo era irresistível. Pá. O soco da Nami ensinou boas maneiras ao Luffy. Você deveria ter sido jogado lá dentro. Mas eu não posso entrar. Luffy levou as mãos à cabeça, mas logo se calou ao ver o corpo de Nami aparentemente envolto em estranhas chamas de raiva. Voxash! Nesse instante, o portão se abriu e Robin saiu. Robin, Nami e Vivi gritaram felizes, correndo para abraçá-lo. Embora Robin não estivesse no submundo há muito tempo, para Nami e Vivi parecia uma eternidade. Robin também caminhou até o lado de Robin com um olhar de alívio nos olhos. Embora mais madura que Nami e Vivi, ela estava muito preocupada com a possibilidade de seu amado entrar em um lugar como aquele. Mas ela confiava no julgamento de Robin, qualquer que fosse a decisão dele, não estaria errada. Zoro e Sanji também suspiraram de alívio. Embora tivessem absoluta confiança na força de Robin, aquele ainda era o mundo dos mortos, o submundo. Os humanos naturalmente temiam o desconhecido, especialmente o mundo dos mortos. Ao verem Robin retornar em segurança, Zoro e Sanji também sorriram. Robin, depressa, conta-nos. Como é o submundo? Luffy, Chopper e Usopp, o trio da curiosidade, correram imediatamente até lá, com os olhos brilhando como estrelas. Eu também estou bastante curioso, Brook acrescentou, olhando para Robin. Embora tivesse sido revivido pela fruta da ressurreição, sua habilidade se ativou no momento de sua morte, expulsando-o do submundo antes que tivesse a chance de realmente vivenciá-lo. Zoro, Sanji e os outros também olharam. A morte era algo que todos tinham que enfrentar. Saber o que vinha depois, até eles eram extremamente curiosos.
o submundo. Robin, ao ver as expressões curiosas deles, não escondeu nada, relatando tudo o que viu e ouviu. Está cheio de fantasmas. Ao ouvirem isso, Usopp e Chopper se abraçaram. Que medo! O submundo é tão assustador. É para lá que vamos quando morremos, gritou Chopper, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ei, quando você morrer, você também vai virar um fantasma, né? Do que você tem medo? Zoro suspirou, impotente, olhando para Chopper e Usopp. Não diga coisas assustadoras. Ainda somos jovens. Usopp se transformou em sua forma raivosa de dentes afiados. É isso aí. Seu cabeça de musgo idiota. Chopper também gritou. O olho de Zoro se contraiu. Se o sobrancelhas cacheadas tivesse dito isso, ele já teria desembainhado as espadas. Mas vendo o time do Chopper e o Usopp gritando com ele, Zoro se sentiu impotente. Vocês que estão com tanto medo, e mesmo assim insistiram em perguntar ao Robin como era o submundo. Vocês realmente encontraram Crocodile e Enel? Perguntou Nami, sentindo uma pontada de admiração. Aqueles dois eram inimigos poderosos que elas enfrentaram ao entrar na Grand Line pela primeira vez. Um era um Shichibukai, o outro um usuário da Goru Goru no Mi. A fruta da areia do Crocodile agora pertencia a Vivi, e a Goru Goru no Mi agora era uma das habilidades características de Robin. Vivi, você tem alguma objeção? Perguntou Robin olhando para ela. Afinal, Crocodile havia orquestrado o incidente de Alabasta. Como você disse, Robin, lutar por você e derrubar o governo mundial que criou o sistema dos Shichibukais é a melhor expiação para Alabasta. Vivi respondeu com um sorriso. Ela sabia muito bem que a causa principal do incidente em Alabasta não era apenas Crocodile, mas o próprio sistema Shichibukai. Senhor Robin, então os membros dos piratas Rumbar que morreram, eles também podem ser encontrados? Brook perguntou de repente animado. Se o Senhor Robin conseguia encontrar os inimigos que havia matado, será que ele também conseguiria encontrar as almas dos piratas Rumbar? Impossível. O submundo é grande demais, respondeu Robin, balançando a cabeça. Ao ouvir a explicação de Robin, Brook pareceu desapontado. Mas então ele soltou rapidamente sua risada característica, "Yo-oh", e começou a contar suas piadas sobre esqueletos. Ele era naturalmente otimista. Saber que Labon estava bem e ter a chance de cumprir sua promessa já era o suficiente. No entanto, se você despertasse sua fruta da ressurreição, não seria totalmente impossível, acrescentou Robin, sem destruir completamente as esperanças de Brook. O domínio atual de Brook sobre sua Akuma no Mi ainda era muito fraco. Ele estava completamente imerso na dor da perda de seus companheiros, tais emoções impediam o fortalecimento da fruta. Uma vez despertado, se Brook estivesse disposto a se esforçar imensamente, encontrar as almas dos piratas Rumbar não seria totalmente impossível. Despertar da Akuma no Mi. As órbitas oculares de Brook pareciam arder com uma chama intensa. Seu coração, ou melhor, o que restava dele, queimava com uma paixão intensa. Ele podia sentir um fluxo interminável de poder emanando de seu corpo esquelético. A promessa feita a Labon, a esperança de encontrar as almas de seus camaradas Rumbar, deu a Brook uma nova esperança de vida. Mas eles já morreram. Não podem permanecer neste mundo por muito tempo, acrescentou Robin. Mesmo se invocados, sua existência no mundo mortal consumiria a energia de Robin. Eu não esperava tanto. Mas se eles pudessem testemunhar o momento em que cumprimos nossa promessa com Labon, eu ficaria satisfeito. Senhor Robin, Capitão Luffy, todos, minha gratidão a vocês não pode ser totalmente expressa em palavras, disse Brook, olhando para o céu com um sorriso. Você está dizendo? Luffy, muito perspicaz nesses assuntos, perguntou animadamente. Permita-me apresentar-me novamente. Brook atirou seu cartaz de procurado no convés. Nele, ele aparecia em sua forma viva. Eu sou Brook, popularmente conhecido como Brook Umin. Recompensa, 33 milhões de belis. Anteriormente capitão da guarda de um certo reino, e posteriormente capitão interino dos piratas Rumbar, músico e espadachim. A partir de hoje, confio minha vida ao soberano do céu Robin e ao capitão Chapéu de Palha Luffy, para não ser um fardo para ninguém, lutarei com todas as minhas forças. Brook declarou, pressionando a mão contra o cartaz de procurado, sua voz ressoando com uma energia renovada. Yosha, um músico. Luffy correu para frente, jogando Brook no ar. Viva o músico esqueleto! Usopp e Chopper logo em seguida começaram a jogar Brook para cima e para baixo repetidamente. Brook, sendo lançado ao ar, sentiu lágrimas de alegria ao umedecerem suas órbitas oculares esqueléticas. Mais uma vez, ele tinha camaradas. Bem então, está na hora de recuperarmos a sombra do nosso músico, sorriu Robin. A cabeça de um Shichibukai, a espada de Zoro já estava ligeiramente desembainhada. Sanji soltou uma baforada de fumaça. Eu também não posso ficar para trás, acrescentou Vivi com um sorriso. Ela também era uma lutadora formidável agora. Xixixi. Vamos ver quem consegue a cabeça do Shichibukai primeiro. Luffy, após terminar a comemoração com Brook, sorriu com espírito de luta. Robin olhou para seus 4 principais combatentes, todos ansiosos pela batalha, e sorriu. Ao mesmo tempo, ele lamentava silenciosamente a morte de Moria. Coitado. O Moria atual não conseguiu derrotar nenhum dos 4, Luffy, Zoro, Sanji ou Vivi. E agora todos os 4 queriam sua cabeça como tributo para Robin. Encontrei-o. O Aqui da observação aprimorado pela Goru Goru no Mi de Robin já havia localizado Moria. Luffy, Zoro, Sanji, Vivi, todos os 4 combatentes exibiam sorrisos confiantes e predatórios. Capítulo 169. Nas profundezas de um castelo sombrio em Thriller Bark. Kishishishixi.
O que te traz aqui? Um homem com um penteado que lembrava uma cebola em chamas, 2 chifres demoníacos na testa e cicatrizes em forma de cruz que iam da cabeça ao pescoço. Abriu lentamente a boca repleta de dentes afiados, soltando sua risada característica. Seu corpo era imenso, com quase 7 metros de altura. Este era um dos 7 Shichibukais, Gekko Moria. Diante de Moria estava outro homem, não menos alto que o próprio Moria, com porte de urso, usando luvas e segurando uma bíblia. O único homem entre os 7 Shichibukai que obedece incondicionalmente ao governo mundial, o tirano Bartolomeu Kumas, zombou Moria, com um sorriso debochado no rosto. Vim entregar 2 mensagens do governo, declarou Kuma, com a expressão impassível, a voz suave e em completo desacordo com seu tamanho imenso e epíteto tirânico. Ah, é? O sorriso de Moria se desfez um pouco. Primeiro, um substituto foi escolhido para o cargo de Shichibukai deixado vago pela morte de Crocodile, declarou Kuma. Que grande figura dos mares é essa? Moria fingiu interesse. Marshal DTAs. Barba Negra, respondeu Kuma. Barba Negra? Nunca ouvi falar dele, disse Moria, arqueando uma sobrancelha. O objetivo dos Shichibukais era usar sua infâmia já consolidada para intimidar outros piratas. O próprio Moria foi escolhido por ter conquistado uma reputação significativa no Novo Mundo, chegando até mesmo a entrar em conflito com o atual Yonkou das Feras Kaido, um homem que escapou dos piratas do Barba Branca. Ele já construiu uma reputação considerável, relatou Kuma impassivelmente cumprindo seu dever. Kuma não deu detalhes sobre o que Barba Negra havia feito. Essa informação ainda era ultra secreta dentro do governo mundial. Qual era a recompensa dele antes de se tornar um Shichibukai? Perguntou Moria. 0, respondeu Kuma. Então, uma completa desconhecida. Moria jamais acreditaria que o governo mundial, que nunca agiu sem buscar seus próprios interesses, elevaria um completo ninguém à posição de Shichibukai. Mas o espaço vazio foi finalmente preenchido. Agora o equilíbrio dos mares, que começava a se desequilibrar, pode ser restaurado. Moria disse, seu corpo enorme e inchado movendo-se com passos pesados em direção à balaustrada do castelo. Ele olhou para o ambiente sombrio de Thriller Bark, um sorriso demoníaco retornando ao seu rosto. Como usuário da Fruta das Sombras, um local sem luz solar era ideal para seu exército de zumbis das sombras. As pessoas cujas sombras ele roubava viviam espalhadas por Thriller Bark. Moria não as incomodava. Se morressem, as sombras em seus zumbis desapareceriam. E aqueles sem sombras não conseguiam ver o sol. O Triângulo Florian, perpetuamente escuro, era agora a fortaleza perfeita para Moria. Equilíbrio. Era o que o governo mundial desejava e o que Moria precisava. Após sua derrota esmagadora para Kaido e a perda de toda a sua tripulação, Moria perdeu completamente a esperança. Ele acreditava que todos os seres vivos estavam destinados a morrer. Assim, ele usou sua Fruta das Sombras para criar um exército de zumbis das sombras. Como já estavam mortos, não podiam morrer novamente. Ele usou isso para manter a falsa prosperidade de Thriller Bark. Essa autoilusão levou à completa ruína de Moria. Seu corpo, antes ágil e capaz de enfrentar Kaido, havia se tornado incrivelmente inchado. O som pesado de cada passo seu era a prova disso. Moria já não conseguia controlar nem mesmo a força do próprio corpo. Consequentemente, seu outrora poderoso Aki havia desaparecido por completo. Ele havia se tornado um ser humano patético, um mero reflexo de si mesmo, dependendo unicamente de sua Akuma no Mi e de seu exército de zumbis para se iludir. Suas informações estão muito desatualizadas, afirmou Kuma, finalmente com uma leve inflexão na voz. Moria olhou para Kuma. O soberano do céu Hoven está vindo para cá. O governo ordena que você evacue esta área imediatamente. Caso contrário, os 7 Shichibukai ficarão com um membro a menos, declarou Kuma, olhando diretamente para Moria. Aquele soberano do céu Hoven que matou Crocodile. Moria mostrou seus dentes afiados. Não seja ridículo. Será que aqueles idiotas do governo pensam que eu vou perder para um pirralho imaturo? Moria agarrou Kuma pela gola com os olhos vermelhos de raiva, rugindo de fúria. Situada no Triângulo Florian, perpetuamente escuro, Moria estava isolada do mundo. Nem mesmo os cous da imprensa vinham até aqui. E Moria, imerso em sua falsa prosperidade, não se importava nem um pouco com os acontecimentos externos. Na mente de Moria, que grandes mudanças poderiam ocorrer? O equilíbrio entre os Shichibukais, o quartel-general dos fuzileiros navais e os 4 imperadores persistiu por anos. Aqueles novatos ambiciosos que chegavam ao Novo Mundo, todos sonhando em derrubar um Yonkou para se tornarem um novo. Durante anos, os 4 imperadores reinaram supremos. E aqueles que ousaram desafiá-los foram esmagados e absorvidos por suas forças ou completamente sepultados no Novo Mundo. Esses pirralhos imaturos não têm ideia do quão aterrorizante um Yonkou realmente é. Ao relembrar sua própria derrota esmagadora para Kaido, os olhos de Moria ficaram ainda mais vermelhos, e seus dentes à mostra pareciam querer devorar Kuma. As palavras de Kuma representaram um golpe devastador para o orgulho já despedaçado de Moria. Pensar que eles acreditavam que ele perderia para um pirralho que estava no mar há menos de um ano. As informações de Moria ainda estavam retidas no momento em que Crocodile foi derrotado por Hoven. Foi por isso que Kuma veio pessoalmente para entregar essa nova informação. Moria, isolada no Triângulo Florian, não tinha ideia do que estava acontecendo no mundo exterior. Como eu disse, suas informações estão desatualizadas, afirmou Kuma, completamente imperturbável pelo rugido de Moria, e retirou vários relatórios de seu casaco. Veja você mesmo. O soberano do céu Hoven não é mais o homem que simplesmente derrotou Crocodile alguns meses atrás. A voz de Kuma tremia levemente. O que aquele homem havia feito? Até mesmo Kuma, que estava à beira de perder toda a emoção e a consciência, sentiu um profundo choque. Moria arrancou os relatórios da mão de Kuma. Um olhar, e seus olhos se arregalaram em total descrença.
O almirante Aokiji, comandante da marinha, foi derrotado? O almirante Akainu, comandante da marinha, foi derrotado? O Booster Call sofreu uma derrota sem precedentes? O lobby da Inis foi completamente destruído? O usuário de fruta do diabo mais forte? O homem mais perigoso do mundo? Um novo Yonkou do mar? Recompensa. Cada informação recebida atingiu a psique de Moria como um golpe de martelo. Ao ver o valor da recompensa, as defesas de Moria ruíram completamente. Ele soltou um grito de horror. 3.988.900.000 de belis? A mão de Moria esmagou os relatórios de inteligência até reduzi-los a polpa. Você está brincando comigo? Essa recompensa. Isso não é uma recompensa de Yonkou. Moria rugiu, olhando para cima e encarando Kuma. Entre os 4 imperadores, aquele com a menor recompensa, o mais jovem, Shanks, o ruivo, tinha uma recompensa de 4.048.900.000 de belis. Uma recompensa de 3.988.900.000 de belis era, sem dúvida alguma, uma recompensa de nível Yonkou. Correto. O soberano do céu Robin foi oficialmente reconhecido como o novo Yonkou do mar. Ele é um pirata do mesmo nível que Kaido das Feras. Kuma, mesmo conhecendo o passado de Moria e o motivo de ele estar tão fragilizado, transmitiu a mensagem implacável do governo mundial. Embora Robin ainda fosse chamado de novo Yonkou, o significado era agora completamente diferente. Quando derrotou Aokiji, ser chamado de quinto Yonkou era apenas uma jogada de marketing da Agência Mundial de Notícias Econômicas. O quartel-general da Marinha e o governo mundial ainda não haviam reconhecido isso. Mas após o incidente em Enies Lobby, e com o poder de combate da tripulação do Chapéu de Palha superando em muito as expectativas, sendo capaz de derrotar um Super Booster Call liderado por Akainu, os piratas do Chapéu de Palha, com Robin no comando, tornaram-se indiscutivelmente uma super tripulação de nível Yonkou. Kaido das Feras, o eterno demônio interior de Moria. Para dizer a Moria que o soberano do céu Robin agora era um pirata do mesmo nível que Kaido. Como foram eles que recrutaram Moria como Shichibukai, o governo mundial conhecia bem sua força atual. O Moria atual não conseguiu derrotar nem mesmo um dos comandantes dos Chapéus de Palha. Diante do próprio Robin, ele era como uma formiga. Evacuem imediatamente e não nos causem problemas. Esse era o propósito da visita de Kuma. Um pirata do nível do Kaido? Que absurdo você está falando? O Kaido é... Moria rugiu, completamente derrotado, ao mencionar Kaido. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O que ele poderia dizer sobre Kaido? O homem que incutiu medo no fundo do seu coração? Moria se tornou um Shichibukai, para dizer o mínimo, porque desafiou o Yonkou Kaido. Ele foi apenas um cara de sorte que sobreviveu a um encontro com Kaido. Só de pronunciar o nome de Kaido, Moria tremia até o fundo da alma. Seu nome infundia medo em inúmeras potências dos mares. O fato de o governo mundial agora considerar o soberano do céu Robin um pirata do nível de Kaido, Moria se recusou a aceitar isso. Mas as reputações podiam mentir, os registros de batalha não. As derrotas sucessivas dos almirantes da marinha Aokiji e Akainu foram a melhor prova da força do soberano do céu Robin. Principalmente Akainu. Moria sabia muito bem o monstro assustador que Akainu era. Por mais que não quisesse admitir, Moria sabia. Ele agora não tinha a menor chance contra um homem com tamanha força. As ordens do governo foram entregues. Evacuem imediatamente. Caso contrário, o governo terá que selecionar outro substituto para o cargo de Shichibukai, declarou Kuma calmamente. A bochecha de Moria se contraiu, mas ele não conseguiu proferir uma única palavra de refutação. Precisa que eu mande embora, Kuma? Moria rosnou, incapaz de dizer que recuaria. Para um Shichibukai, isso poderia ser chamado de fugir. Não era atender a uma convocação do governo mundial. Kuma não demonstrou nenhuma reação emocional às palavras de Moria. Sua missão estava completa. Ele poderia usar sua habilidade da Nikkyu Nikkyu no Mi para partir a qualquer momento. Era por isso que o governo mundial frequentemente usava Kuma para entregar ordens. A fruta da pata era incrivelmente útil, quase uma habilidade de nível bug. Essa fruta, junto com a fruta peixe-peixe de Kaido, foi um dos prêmios no torneio de caça aos dragões celestiais durante o incidente do Vale dos Deuses. Assim que Kuma estava prestes a ativar sua Nikkyu Nikkyu no Mi, sua expressão mudou repentinamente. Auras tão fortes. Muitas delas. O Aki da observação de Kuma detectou inúmeras auras aterrorizantes, já que ele havia atravessado o Thriller Bark. As auras que poderiam representar uma ameaça para ele eram no mínimo 3. E mais uma. As emoções de Kuma começaram a oscilar violentamente. Uma presença incrivelmente aterrorizante. Só de pressentir isso com seu Aki da observação, um sentimento de pavor o invadiu. Para aparecer nesta região marítima e sentir tamanho temor apenas pela aura deles, só poderia ser um homem. Um pouco tarde suspirou Kuma. O que é um pouco atrasado? Perguntou Moria confuso. Seu Aki havia desaparecido há muito tempo. Junto com sua vontade de lutar, ele não havia sentido nenhuma presença se aproximando. O soberano do céu Robin chegou, disse Kuma com voz sombria. Ele até mesmo abandonou a ideia de usar sua fruta da pata-pata. A fruta da pata-pata podia repelir pessoas a velocidades assustadoras para um local designado, é verdade. Em termos de capacidade de fuga, era ainda mais forte que a fruta brilhante. A fruta do brilho não permitia ao usuário manter um estado de luminosidade por longas distâncias, nem mesmo Kizaru suportaria um consumo de energia tão assustador, mas a fruta da pata exigia apenas resistência para o empurrão inicial. A pessoa ou objeto repelido voaria então pela atmosfera cercado por uma onda de choque em forma de pata. Esse método de fuga era praticamente infalível, mas isso dependia de quem você estava enfrentando. O homem que chegava agora era o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, não apenas um usuário do Aki da observação capaz de cobrir um país inteiro, mas também um homem que despertou a Akuma no Mi do tipo porta-a-porta, capaz de controlar o espaço.
Diante desse homem, usar a fruta da pata-pata era suicídio. No momento em que esse homem chegou, o Aki da observação de Kuma revelou esse fato a ele. Kuma ainda não havia treinado seu Aki da observação a ponto de ver o futuro, mas no momento em que considerou usar a Nikkyū no Mi, sentiu uma sensação fatal de crise. Foi como quando Luffy tentou atacar Mihawk na história original, e seu Aki da observação lhe mostrou uma visão de suas mãos sendo cortadas. Uma crise de vida ou morte desencadeou uma premonição aterradora, e ao lado dele, as pupilas de Moria se contraíram como pontos minúsculos. Soberano do céu Hoven, aquele pirata do nível do Kaido está aqui? Capítulo 170. Foche, envolto em uma pressão de vento assustadora, o Merry disparou para o espaço aéreo de Thriller Bark. Por que estamos pousando assim? Nami gritou, agarrando-se a Hoven que estava na proa do convés. O Merry, impulsionado por seu raio explosão, havia rasgado o céu e agora fazia sua entrada dramática em Thriller Bark. Xixixi. É assim que nossa tripulação pirata deve fazer uma entrada triunfal. Luffy exclamou animadamente com um largo sorriso no rosto. Uf. Uma tripulação de nível Yonkou não pode simplesmente fazer um pouso sem graça, pode? Zoro e Sanji também sorriram. Minha pele vai ser arrancada. Ah, embora eu não tenha pele, apenas um monte de ossos. Yo-oh. Brook se agarrou ao mastro do Merry, seus cabelos afro chicoteando violentamente ao vento. Essa experiência inédita o emocionou imensamente. Fazia anos que ele não vivia uma aventura como essa com companheiros. Hoven, o instigador de tudo, olhou para o ambiente sombrio de Thriller Bark lá embaixo, com um sorriso nos lábios. Pum, bum. Relâmpagos carmesins negros irromperam instantaneamente dos olhos de Hoven, materializando-se na atmosfera. No instante em que esse relâmpago carmesim negro, violento e tirânico, surgiu, toda a Thriller Bark começou a tremer levemente. As nuvens escuras que perpetuamente cobriam o Triângulo Florian agitavam-se violentamente, tremendo diante do poder que somente um verdadeiro rei poderia possuir, toda a força do revestimento ao Shoku. O furioso relâmpago carmesim negro enrolou-se no punho direito de Hoven, formando uma fina nuvem de revestimento ao Shoku. Voxas! Hoven saltou do convés do Merry, que agora diminuía a velocidade, aparecendo bem acima do Thriller Bark. Inúmeros arcos de relâmpagos carmesim negros envolveram seu corpo. Impacto galáxico. Hoven rugiu com uma risada poderosa, seu punho revestido de metal golpeando para baixo. Bum! Uma energia ao choco aterradora irrompeu do próprio ar, atingindo o centro de Thriller Bark. Uma onda de choque horripilante de relâmpagos aqui carmesim negros rasgou o coração da enorme ilha navio. Essa onda de choque era pura e violenta energia do revestimento ao Shoku, infundida com uma porção da energia física de Hoven e sua recém-descoberta habilidade em artes marciais. Sim, essa técnica foi inspirada no ataque característico do herói Garp, o Impacto Galáctico. Aquele golpe devastador da história original que obliterou inúmeros prédios e piratas na ilha Ashinozu com um único soco. E Hoven, usando sua aura azura e o poder da soberania Koku, agora podia manifestar sua energia física, infundindo-a neste mesmo ataque. Além disso, ele estava começando a demonstrar o poder das verdadeiras artes marciais. Após suas batalhas contra Aokiji e Akainu, Hoven compreendeu verdadeiramente o poder das artes marciais e desde então começou a treinar. Seu método de treinamento era simples, como mostrado na história original, esmagando navios de guerra de aço descartados com os punhos nus, sem usar Aki ou poderes de Akuma no Mi. Warrior 7 tinha muitos navios de aço sucateados. Hoven usava suas habilidades de fumaça-fumaça e mastigação-mastigação para transportar facilmente esses enormes navios para seu treinamento. Ele podia até usar a habilidade mastigação-mastigação para fundir diversos materiais duros com aço, criando materiais de treinamento ainda mais resistentes. Esse treinamento era semelhante ao de um espadachim. Cada soco era como um golpe de espada. Mesmo quando Zoro se tornou um grande espadachim, seu treinamento básico ainda envolvia repetições intermináveis de movimentos fundamentais de espada com pesos pesados. Os fundamentos eram essenciais para dominar as poderosas artes marciais. E simplesmente socar aço, a menos que você fosse um monstro nato como a Big Mom, feriria até mesmo um físico de nível ouro supremo. Quando seu físico atingiu o nível ouro claro, Hoven compreendeu que no nível ouro, a quantidade de energia física contida era o fator determinante de sua classificação. Os seres humanos eram feitos de carbono. Socar aço com força suficiente para quebrá-lo também causaria danos terríveis a si mesmo. E esse dano era o objetivo do treinamento do punho de ferro. A pele, os músculos e até mesmo os ossos do punho ficariam gravemente danificados, podendo até fraturar. Os mecanismos naturais de reparo do corpo entrariam em ação. Após a recuperação, os punhos ficariam mais fortes. Repetindo esse processo várias e várias vezes, temperando continuamente os punhos, até que atingissem o estado de punho de ferro. Esse processo era como um ferreiro forjando uma lâmina famosa. Para um mestre de artes marciais, seus punhos eram como uma lâmina famosa para um espadachim. Os punhos de ferro de Garp sem dúvida atingiram um nível equivalente a uma espada de grau supremo, concedendo-lhe um aumento aterrador em poder de combate. O estilo de luta anterior de Hoven, embora utilizasse os punhos, era apenas um meio de expressão. Em seu nível, eles não ofereciam nenhuma vantagem em combate. Ele lutava puramente com ataques de energia, combinando Aki e habilidades de Akuma no Mi e simplesmente atacando seus inimigos com rajadas de energia. Tal método era muito dispendioso em termos de energia. Após sua luta com Aokiji, Hoven não sentiu a urgência. Mas depois de sua luta de vida ou morte com Akainu, Hoven teve um despertar profundo. Ele não podia, de forma alguma, subestimar as verdadeiras potências de elite deste mar, aquelas forjadas em inúmeras batalhas de vida ou morte. Ele teve que começar a treinar artes marciais. Para um combatente do nível de Hoven, começar a treinar punho de ferro do zero deveria ter sido impossível. O físico de um Zoan desperto já era aprimorado por sua Akuma no Mi.
socar aço com essa pele. Músculos e ossos reforçados seria como usar uma habilidade da Akuma no Mi, não atendendo às condições para um verdadeiro treinamento de punho de ferro. Mas as habilidades da Akuma no Mi de Robin existiam como características. Robin podia destacar diretamente todas as suas características de Akuma no Mi do seu corpo. Nesse estado, o corpo de Robin estava desprovido de qualquer Aki ou poder de Akuma no Mi, ele podia usar seus punhos puramente físicos para esmagar navios de aço, treinando um par de punhos de ferro. Após treinar até que seus punhos estivessem em carne viva e quebrados, até mesmo os ossos fraturados, só então Robin começava a se recuperar. E seu método de recuperação era um completo bug. Ele simplesmente podia reequipar suas habilidades da Akuma no Mi. Como usuário de Zoan Desperta, suas capacidades regenerativas eram terrivelmente poderosas. Ao se transformar novamente em um humano supremo, seus punhos destroçados, sob o efeito da fruta humano-humano e da característica físico-demoníaco sobre-humano, Ouro Supremo se curariam rapidamente e se tornariam ainda mais fortes. Esse método, tipo bug, só Robin nesses mares conseguiria fazer isso, utilizando seus punhos puros para temperar, mas desfrutando do poder regenerativo aterrador de uma Zoan Desperta, combinado com sua característica de físico demoníaco sobre-humano, que permitia a recuperação e o fortalecimento mesmo de ossos completamente fraturados. A eficiência do treinamento de Robin atingiu um nível surpreendente. E a cada soco, o controle de Robin sobre a energia se aprofundava. E nesse momento chegou a hora de Robin demonstrar suas habilidades em artes marciais. Bum! Uma onda de choque de energia aterradora irrompeu instantaneamente. A energia violenta e tirânica destruiu instantaneamente as inúmeras plantas em Thriller Bark. Thriller Bark era um navio especial, o maior navio pirata do mundo, praticamente uma pequena ilha com grandes extensões de terra. E esta terra, sob a violenta onda de choque de energia, fraturou-se instantaneamente. Inúmeras fissuras aterrorizantes surgiram por toda Thriller Bark. Os inúmeros zumbis escondidos na terra olharam aterrorizados para a onda de choque de energia que se aproximava, sendo então completamente aniquilados e reduzidos a cinza sob esse poder absurdo. Bum! Rachadura! Nem mesmo o maior navio pirata do mundo resistiria a um único golpe do poder atual de Robin. Zum! Bum! Crack! Thriller Bark se despedaçou em inúmeros fragmentos. A onda de choque também atingiu o sombrio castelo em seu centro. Uma fissura horrível se espalhou por baixo do castelo. Toda a estrutura começou a tremer violentamente com rachaduras aparecendo por toda parte. A vibração fez com que Moria, que já não conseguia controlar a própria força, caísse de costas no chão, encarando horrorizado a cena à sua frente. Sem poder de Akuma no Mi, puro revestimento ao Shoku e artes marciais. A voz de Kuma também tremia violentamente. O usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, sem usar nenhum dos seus poderes, ainda assim possuía esse temível poder de combate. E esse ataque, embora ainda não estivesse no mesmo nível, já possuía a forma nascente do punho de ferro do herói Garp. Antes disso, a avaliação do quartel-general da Marinha e do governo mundial sobre o soberano do céu Robin era de um superpoderoso usuário de Aki e Akuma no Mi, cuja habilidade em artes marciais era praticamente nula. Mas agora, ele estava até mesmo começando a demonstrar o poder das artes marciais. Será que esse homem assustador estava começando a evoluir novamente? Baque! Robin pousou em um fragmento de Thriller Bark, cerrando os punhos e produzindo um som semelhante ao de feijões estourando. Ha 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 ha! Meu treinamento em artes marciais ainda tem um longo caminho a percorrer, declarou Robin com uma gargalhada estrondosa. Vê, você está brincando comigo? Moria suava profusamente. Um só golpe, e seu Thriller Bark foi completamente destruído. E ele ainda achava que seu poder não era forte o suficiente? Nesse instante, os olhos de Moria começaram a se encher de terror. Voxax! O Mary voador pousou no mar, em meio aos fragmentos de Thriller Bark. Senhor Robin, tão forte! Será esta a força de uma potência de primeira linha? Brook ficou completamente atônito, quase em transe. Que tipo de poder era esse? Brook, cuja tripulação pereceu no Triângulo Florian, nunca havia testemunhado uma força de combate desse calibre. A cabeça de um Shichibukai. Luffy, Zoro, Sanji e Vivi estalaram os nós dos dedos, olhando para Moria no castelo sombrio. Moria-sama! O que aconteceu? Nesse instante, os três principais subordinados de Moria, o cirurgião Ogbak, a usuária da fruta fantasma, Perona, e o usuário da fruta da invisibilidade, Absalom, correram freneticamente para o lado de Moria. Você é o tirano Kuma, um dos 7 Shichibukai? Perona gritou ao ver Kuma, escondendo-se imediatamente atrás de Moria. Mas Perona logo percebeu que algo estava errado com o humor de Moria. Moria-sama com medo? Moria-sama? Perona piscou seus olhos de boneca, sentindo-se perturbada. O que aconteceu? Uma onda de choque veio do céu e destruiu o navio inteiro. Absalom suava profusamente. Meu exército de zumbis sofreu inúmeras baixas, Moria-sama. Ogbak também estava extremamente em pânico. Então seus olhares, seguindo de Moria, pousaram na figura que estava de pé sobre um fragmento de casca de Thriller. Ele fez isso? Os três subordinados começaram a suar frio. Moria, Kuma, 2 Shichibukais reunidos aqui, comentou Robin com um sorriso. Robin já havia pressentido a presença de Kuma há muito tempo. Ele também usou sua habilidade da Akuma no Mi para avisar Kuma. Tentar usar a Nikyu no Mi para escapar antes dele era impossível. Moria, sua carreira de pirata termina aqui, afirmou Robin calmamente. Minha carreira de pirata acabou? Os olhos de Moria ficaram vermelhos instantaneamente. Morcego das sombras. Uma sombra semelhante a uma lança estendeu-se rapidamente, disparando em direção a Robin. Mas Robin nem se mexeu. Clang! A lança das sombras se estilhaçou instantaneamente. Como poderíamos deixar você atacar diretamente o nosso rei? Zoro sorriu ferozmente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.